Um garoto que não saía de casa por causa que sofria bullying na escola reencarna em outro mundo com uma habilidade apelona. E essa é a parte 2 do anime Jitsu Yori, então já deixa o like, se inscreve aí no canal e vamos para o vídeo. Deitado em sua cama, o Prota pensa em seu pai que está ocupado ultimamente. E por causa disso, o Prota não precisa treinar com a espada. Depois, o Prota escuta pessoas conversando lá fora, e ele foi lá ver o que estava acontecendo. E o Prota pergunta para seu pai o que estava acontecendo, e o pai dele fala que tem bandidos atacando ali. E o pai do Prota fala que eles receberam informações da base dos bandidos. Então eles foram para a base dos bandidos, mas acabaram em uma emboscada. E o pai do Prota fica triste, e fala que talvez aquele cenário seja pesado para um jovem como ele. E o Prota sai andando dali e vê a Fly zombando do seu pai, e ele manda ela calar a boca. Depois o Prota cura aqueles soldados que estavam feridos ali. À noite, quando o Prota sai do seu quarto, ele vê a Fly e pergunta para ela se ela estava ali o tempo todo. Mas a Fly não queria falar, e o Prota lembra que ele tinha falado para a Fly ficar calada. E o Prota pede desculpa para a Fly, porque naquela hora ele estava muito bravo, e fala para ela que ela pode falar. Depois o Prota foi procurar aqueles bandidos que atacaram o pai dele. E o Prota consegue encontrar os bandidos, e percebe que entre eles tem soldados normais. E a Fly fala que talvez alguém dali mandou informações para os inimigos. Depois o Prota e a Fly saem dali para ir até os bandidos. Lá o Prota usa uma barreira para paralisar os bandidos. E um dos bandidos o Prota joga na parede. E o Prota faz algumas perguntas para os bandidos e eles falam que eles são soldados do Império Vizinho, que foi para aquele reino disfarçado de bandidos, para causar caos no reino. E Fly fala que deveria ter guardas na fronteira. E um dos bandidos falam que tem uma pessoa que ajudaram eles, mas eles não sabem nada além disso. Então o Prota pensa que tem alguém naquele reino querendo se livrar do pai dele. Depois disso, o Prota pede para Fly queimar aquela fortaleza. Depois o Prota sai dali e fala que vai explicar aquilo para seu pai através de uma carta anônima. Depois o pai do Prota recebe aquela carta anônima e ele perguntou o que a guarda da fronteira ficou fazendo. E o pai do Prota fala que eles precisam investigar aquela situação. E o pai do Prota também fala que ele já imaginava que aqueles homens não eram apenas bandidos, mas ele não achava que o Império estava envolvido. E ele diz que o que ele mais temia está acontecendo. E a Charlotte pergunta para seu pai quem fez aquilo com os caras maus. E o pai do Prota fala, vendo a falta de compaixão e o controle de fogo, ele acha que é a Fly, porque a força da Fly está acima da dele. E por causa que a Fly vaga pela província para mostrar sua dominância, então o pai do Prota acha que ela aproveitou para lidar com eles. Depois disso, Charlotte fala para seu pai que ela lembrou que ela tem uma coisa para fazer, e ela sai dali. Depois, Charlotte vai até a Fly e pergunta para ela se existe dois do Prota. E a Fly pergunta se ela está batendo bem da cabeça. E Charlotte fala que viu duas sombras que pareciam o Prota e a Fly voando. Mas a Charlotte imaginou que o Prota não tinha mana suficiente para voar. Então Charlotte foi até o quarto do Prota para verificar, e ela encontrou o Prota lá, mas ela não sentiu aquela aura medonha do Prota. E a Fly fala que aquela aura que a Charlotte vê é a mana do Prota. E a Fly fala para ela que o Prota foi abençoado com um poder imenso, que até ela, que é um demônio, não consegue chegar perto da força do Prota. E a Charlotte pergunta para a Fly se ela sabe quem é o Prota. E a Fly fala que sim, mas ela não pode falar. Depois a Fly foi falar para o Prota que a Charlotte descobriu que ele tem um clone. E por causa disso, o Prota criou barreiras de vigia. E a Fly pergunta por que o Prota tem um clone, e o Prota fala para ela não se preocupar. Mais tarde, quando o Prota estava indo ao banheiro, Charlotte estava vigiando ele, então o Prota resolveu perguntar para ela, mas ela saiu correndo. E a Charlotte ficou vários dias vigiando o Prota. Depois, a mãe do Prota fala que ela e a Charlotte vão sair para um festival anual. E o Prota fala que é melhor a Fly ir junto. E a mãe do Prota fala que não viu a Fly nesses últimos dias. Então o Prota lembra que ele tinha pedido para a Fly intimidar os monstros para não atacarem as cidades e as vilas. Depois, quando o Prota estava deitado, a barreira de vigia que ele colocou na Charlotte começa a apitar, e eram os soldados do Império. E a mãe do Prota corre com a Charlotte, mas os soldados do Império lançam uma magia nelas, mas a mãe do Prota usou um escudo mágico e o Prota orientou a Charlotte para ir para um lugar seguro. Mas a mãe do Prota estava sem mana e ela não conseguia ir mais longe, e a Charlotte fala para elas se esconderem ali, e a mãe da Charlotte fala para ela ficar ali escondida que ela vai procurar a pessoa que orientou ela até ali. E ela não sabe quem é, mas ela tem certeza que é um herói da justiça, alguém que pune os malvados. Então a mãe do Prota deixou a Charlotte ali e saiu, mas os soldados do Império acabou encontrando ela. E por causa disso ela tentou tirar sua própria vida, mas a mana dela acaba e quando ela ia cair o Prota pegou ela. E por causa disso o Prota ficou com muita raiva e derrotou aqueles soldados. Depois o Prota leva a mãe dele até a Charlotte.
E lá o Prota fala para Charlotte que a mãe dela está viva, ela só tá desacordada e pede para ela ficar ao lado dela. Mas quando o Prota estava saindo dali, a Charlotte já sabia que era ele por causa da mana, e a Charlotte pergunta para o Prota se ele é um herói da justiça. E o Prota fala que sim, e a Charlotte fala que ela estava errada sobre ele. E o Prota fala para ela manter segredo, porque ninguém pode saber a identidade dele. Mais tarde, um homem fala para o pai do Prota que a Charlotte, a mãe dela, está bem, e ele fala que alguns guardas foram feridos, mas foram curados instantaneamente. E o pai do Prota fala que gostaria de saber quem salvou a Charlotte, a mãe dela. Mas a intenção dele não é aparecer, e ele pergunta para o Prota o que o Prota acha disso. Então o Prota acha se eles não fazerem coisas ruins, ele vai ficar do lado deles. E o pai do Prota fala que ele tem razão e fala que a Charlotte está chamando ele de herói da justiça, e ele vai observar ele por hora. E o Prota sem querer fala que mesmo que venha soldados do Império fingindo ser ladrões para atacar, ele tem certeza que o herói da justiça vai dar um jeito nisso. Então o pai do Prota pergunta para ele como ele sabia que eram soldados imperiais. E o Prota fala que se eles fossem bandidos eles deveriam atacar a cidade. E o pai do Prota fala que às vezes parece que ele não tem 9 anos. Quando a Charlotte e a mãe dela chegaram ali, o pai do Prota abraça elas. E ele fala que ele estava feliz por causa que elas voltaram em segurança. Depois a Charlotte abraça o Prota e fala que estava com saudade. E a mãe do Prota pergunta o que aconteceu para eles ficarem tão próximos assim. E ela fala que não aconteceu nada e fala que tudo depende do momento. E ela também fala que ela é uma criança, então tá tudo bem. E ela fala que agora, de qualquer forma, ela gosta do seu irmão. E o Prota fica feliz porque agora a Charlotte gosta dele. E por causa disso, a Fly fica com ciúmes.